Como todos já sabem, Nash invade a reunião dos capitães. Enquanto isso, ao seu lado temos Asta. Sabemos que agora o nosso Nash vai nos liberar informações importantes exatamente sobre o reino de Spad, sobre os demónios e sobre exatamente o portão do submundo. Como eles vão classificar exatamente Yami e também William. Vamos saber mais sobre isso, sobre o capítulo 263 de Black Clover, com a nossa análise, mas antes de começarmos, vamos pedir à promoção do nosso canal que rola a nossa vinheta. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of... Oi magos, bem-vindos aqui ao nosso canal de Espaço Multiverso. Eu sou o Mikael e já estamos aqui para começarmos com a nossa análise de Black Clover, capítulo 263, exatamente. Vamos saber o que o Nash está a fazer agora na nossa reunião dos capitães. Ao lado dele também temos o Asta. Mas antes de tudo, sabemos que Nash vai nos trazer informações exatamente do reino de Spad. O que é que os nossos capitães vão fazer? Exatamente é isso que nós vamos saber daqui mais para a frente do nosso vídeo. Mas antes de mais enrolações, vocês são subscritos no canal Espaço Multiverso? Se não for, então subscreva-se, carreguem no sininho das notificações, exatamente, que é muito importante. Vocês vão estar a par de todos os vídeos. Nisso tudo também peço a vocês para deixarem um vosso grande like. Ou deixando o vosso grande like que ajuda o canal a evoluir cada vez mais, e são vocês que fazem isso também. Nisso tudo também peço a vocês para comentarem, deixem as vossas opiniões e as vossas informações que ajudam o canal a evoluir cada vez muito mais, exatamente. Eu vou estar a par também dos vossos comentários, das vossas ideias. Vai! Mas antes de tudo também peço a vocês exatamente para conhecer as nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Está aí na descrição cheias de informações como o nosso parceiro Amino Jamino. Exatamente. Sabem de que informação? Animes, mangás, quadrinhos, séries, jogos e etc. Então, vamos começar com o nosso vídeo, começando por onde exatamente? Enquanto isso, já vemos que Nash e Asta exatamente invadem a reunião dos capitães. Nessa forma, exatamente, sabemos que o nosso Yun já fica espantado e pergunta porque é que o Asta está ali a fazer exatamente. Enquanto isso, o que é que nós podemos ver? Vemos que Charlotte Weasley já ativa a sua espada de espinhos para atacar o nosso Nash, como também o nosso Nozel, que é Mercúrio, também para agir. Ok, mas o nosso Nash não ia ficar assim tão facilmente, exatamente. Então ele diz, ora, então o que ele queria exatamente, ali podemos dizer uns bonecos, ou normalmente ativar ali uns demónios ao lado dos nossos capitões, Farleon, Nozel, Jack e nem mais nem menos a nossa Charlotte Weasley. Ok, então vemos exatamente o espanto do Asta, exatamente, a dizendo que o nosso Nash tinha mais demónios ali dentro dele, exatamente ali no Grimório, ou assim, fechado, ou uma coisa do tipo. Ele quando desperta exatamente aqueles 4 demónios, temos aí tipo um gato, parece, depois temos um outro demónio com um modo estilo voadora, mas temos outros com são tipo máscaras e isso tudo. Mas o Asta já pergunta mais que são logo 4 demónios, exatamente. Mas nisso tudo o Farleon fica ali meio tipo espantado, meio assustado, ou normalmente ainda não sabe o que é que vai fazer ou não. Mas o nosso Nash diz assim, é um demónio, esse cara é um mal, ou assim mal possuidora, exatamente. Mas não é bem o tipo Nash, mas talvez o Farleon, exatamente no modo de pensamento. Depois temos assim, também tem todo o direito de estar aqui, nesta nossa reunião, diz o nosso Nash, tem sempre senhora de direitos, porque nem mais nem menos já vai em seguida do próximo capítulo, exatamente, o que é que temos? Júlio no Macron, exatamente, a dizendo assim, ele é o vice-capitão, exatamente, dos Touros Negros. Muito bem, então já está-nos aí exatamente mostrado que o Nash é o vice-capitão dos Touros Negros, dito exatamente pelo nosso Júlio Sama, o nosso Júlio no Macron, nosso Júlio mais jovenzinho. Enquanto isso, o Júlio diz assim, ele estava espiando exatamente o reino Spad, o nosso inimigo, exatamente. Mas eu não sabia exatamente que ele ia ser possuído por um demónio. O nosso Júlio não sabia de nada disso.
Mas é interessante esses pontos exatamente, porque o nosso Júlio já sabia, pelo Yami talvez sem dúvidas, de uma maneira exatamente que os nossos capitães não sabiam que o nosso esquadrão dos Touros Negros tinha um vice-capitão. Nem eu sabia, exatamente, muitos fãs também não sabiam. Mas só mais recente, no capítulo 246, perto disso, é que nós conhecemos um personagem qualquer misterioso, exatamente, vagando pelo Palácio do Reino Separado. Nisso tudo o que também acontece, vemos que Charlotte Weasley, muitos assim, já ficam assim, meio tipo, pensando exatamente o quê? Ele é o vice-capitão dos Touros Negros? Espião exatamente que invadiu o Rei de Espada? Meu! Entanto, isso por Leon já diz logo assim: se você é o vice-capitão do esquadrão do Ian, então não é estranho que ele tinha vindo diretamente para aqui, exatamente para a reunião. O Jack já diz assim: esta cara para mim não é estranha, exatamente. E então temos uma pequena lembrança exatamente do Yami, falando exatamente com o nosso Nash. Mas o que é que nós vemos? Do meu ver, exatamente, é um dos esquadrões exatamente que está com o Hailers, exatamente. O nosso jovem de 19 anos, sabem? Aquele que tem a magia exatamente da pintura e isso tudo. Entanto, isso estamos a falar exatamente do esquadrão dos servos, exatamente. Quando tínhamos também o nosso Júlio no Macron, o William, como também o Yami, então temos o destaque exatamente do Nash, sem dúvidas, que não dá para muito bem para ver, mas sem dúvidas que é isso, esse esquadrão. Enquanto isso, o nosso Jack pergunta qual é o tipo de magia exatamente do nosso Nash. O nosso Nash diz que no momento não é preciso tanto por isso, exatamente, e então ele vemos exatamente que o nosso Nash já normalmente libera exatamente os seus demónios. A liberar quer dizer que está a desperdiçar, não é a desperdiçá-lo, mas sim a dizer para eles irem embora. Então é como ele fez exatamente com o nosso Gmor, ok? Entanto, isso temos exatamente na descrição assim: estamos no... ok, perdendo tempo, exatamente. Senhores, por favor, sentem-se, diz o nosso Nash. Enquanto isso, vamos voltar ao assunto principal. Entanto isso, o nosso Nash já libera uns papéis com essas informações sobre exatamente o Reino de Separado, sobre exatamente a nossa árvore de Glyphor, muito bem, como eles vão abrir os portões exatamente do submundo. Entanto isso, o nosso Nash já diz assim: como vocês já sabem exatamente, o portão do submundo está quase a ser aberto no Reino de Separado. Para isso, exatamente, que é a árvore de Glyphor, o invento é necessário, nem mais nem menos, essa força que o Reino de Separado imagina, esse grande poder avassalador, exatamente. Enquanto isso, Yami e o nosso William Avenger, exatamente, serão sacrificados com núcleos, exatamente, na cerimónia, para tal abrir exatamente as portas, realmente os portões e isso tudo do seu mundo. Entanto isso, o nosso personagem, o nosso Nash, vai dizendo assim: Glyphor começará exatamente a abrir aproximado entre 7 dias, ok? Nisso tudo, o que também podemos dizer? São 7 portões, exatamente, gradualmente, que vão abrir com tudo. Digo-vos uma coisa, é interessante, em 7 níveis, exatamente, diferentes. É interessante que o nosso Nash vai nos liberando estas nossas informações. E temos ali exatamente os papéis, exatamente, e vê-se bem que eles parecem ser bem antigos ou algo assim, ou também já são muito usados, ok? Enquanto isso, o que é que nós vemos? Folion, Nozel, bem atentos à informação que o nosso Nash vai nos dando, exatamente. Agora temos 10 demónios, é tipo 10 guardiões, exatamente, que temos, por exemplo, entre os 7 andares, mas até chegamos ao 7º, ainda até do primeiro ao 6º andar, temos exatamente demónios espalhados exatamente de altos níveis, de altos escalões, que são também demónios diferentes, ok? Normalmente cada nível vai nos mostrando exatamente demónios
de alto escalão, demónios com poderes vassaladores. Mas, por exemplo, entre os dois demónios de cima, exatamente, tem o mesmo nível, exatamente, da Trindade Negra. Eu estou com a minha expectativa que seja tipo a nossa, podemos dizer como que a Vanica tem a Megiclas, exatamente, podemos ter a Megiclas, como também, por exemplo, o demónio de Zeno, exatamente. Sendo eles talvez, exatamente, servos, exatamente, de Lúcifer, o rei dos demónios, ok? Enquanto isso, o nosso Nas vai dizendo assim: os demónios exatamente têm variados equilíbrios, né? Normalmente de cada posição da árvore de Cleaver, exatamente, tem um certo poder diferente, e quanto mais o portão vai abrir, há outro demónio mais poderoso. Mais outra porta vai ter outro demónio mais poderoso. Ok, essas informações nós já sabemos. Ok, enquanto Hales diz assim, então, exatamente, até quando abrir a sétima porta, exatamente, aonde temos Lúcifer, o rei dos demónios, exatamente, se ele for liberto, exatamente, será o fim do mundo, exatamente. Aquilo que nós conhecemos, reino Clover, reino Spade, seja o reino Diamond, o reino Hearts, isso tudo, será tudo destruído, sem dúvida. Na continuação, exatamente, até chegarmos ao sétimo andar, a alma, exatamente, seja o nosso Yami, ou seja, exatamente o nosso William Invasion, sejam exatamente usados como dizer, tipo, nós estamos a falar exatamente em um modo catalisadores, exatamente, o modo catalisador é algo que também tem muito a ver com destaque até aos finais, exatamente. Ao abrirem isso, o nosso William e o Ian morrem, sem dúvida. Entanto, isso, o que acontece? O nosso Nas já vai dizendo assim, ou seja, exatamente, enquanto as portas não abrirem, eles ainda estão vivos. É interessante esses pontos. Sim senhor, adorei. Ok, nos ele já diz assim, essas quantidades de informação reunidas exatamente por uma única pessoa, ok, andando, mas vindo exatamente da parte central mais perigosa do nosso inimigo. Quem diria isso exatamente? Dessa maneira que o nosso Nas andou exatamente navegando facilmente pela exatamente a base, normalmente palácio exatamente da Trindade Negra. Muito bem, enquanto Hylas diz, vemos ainda na continuação, Hylas já diz, porque a Trindade Negra exatamente pretende fazer algo tão perigoso, exatamente. Entanto isso, o nosso Nas já diz assim, não existe motivo, ok? Vocês também são membros do esquadrão dos Cavaleiros Magos, ok? Mágicos e isso tudo. Provavelmente já viram, não é? Isso tudo que está aí. Muito bem, enquanto continuando, o Nas já vai dizendo assim, por nossa própria vontade, faríamos exatamente outros. O que se, na sequência exatamente, ocupamos contactos que consigam exatamente quebrar outras coisas. Numa maneira exatamente, por exemplo, não quer saber ou importar exatamente, eles não se importam com muita coisa. Eles não têm muitas expectativas daquilo que eles vão fazer ou não. Por exemplo, Vanica, ela quer enfrentar pessoas mais fortes. Zeno não vemos um grande objetivo daquilo que ele quer. É como também Dante, não vemos um anexo. Eles não focaram-se em focar outras coisas, exatamente. Enquanto isso, o Nas vai continuando assim. Como que aqueles caras estão pensando ao querer, exatamente. Enquanto isso, temos assim, a gente que má apenas, exatamente, má apenas, muito bem ser má. Muito bem, são a que eu mais odeio. Já se vê que o nosso Nas não gosta muito dessas pessoas. Enquanto isso, ele diz assim, mesmo sendo Deus ou demónio, eu não vou perdoar. Exatamente, nunca vou perdoar. Entanto isso, ele diz assim, mas eu não consigo derrotar a Trindade Negra, não entre os três membros, exatamente, sozinho. Eu conheço os meus limites, ainda bem que ele conhece os seus limites, exatamente o seu poder e isso tudo. Mas eu não consigo resolver isto sozinho.
É por isso, exatamente, é por isso o que ele vai fazer. Ele diz assim, vou treinar Asta, vou fazer este cara o mais forte de todos. Interessante o que o nosso personagem vai fazer com o Asta. Enquanto isso, ele diz assim, a anti-magia é a única melhor chance agora, no momento. Enquanto isso temos, em 7 dias, o portão do submundo vai abrir. Até lá, precisamos exatamente resgatar o Yami e também o nosso William. Ok, enquanto isso, vamos entregar exatamente, vamos entrar de frente exatamente, vamos diretamente para a árvore de Clifford. Ok, para isso, será necessário exatamente, nós vamos reunir os membros de elite capazes de derrotar demónios. Vamos invadir o reino Sparta. Ok, desta vez nós é que vamos atacar com tudo. Que cenário do nosso Nash. Ok, temos aí exatamente os nossos capitães, já ficam espantados. Meu, eles ficam sérios e vamos ter um combate overpower. Ok, Nash vai treinar exatamente o nosso Asta. Vai aperfeiçoá-lo exatamente até dominar a anti-magia, o demónio. Meu, vamos ter uma cena espetacular. Até os 7 dias do portão abrir ainda vai levar algum tempo. Ok, quer dizer que o nosso Asta ainda tem que ter um treinamento bem rápido. Entanto isso, o que os nossos capitães vão fazer agora? Também vão treinar? Ou vão se focar em outros pontos antes de irem exatamente? E como vai ser o nosso grande time exatamente para invadir o reino Sparta? Vamos certamente discutir isso num outro vídeo que eu vou fazer à parte. Bem, é por aqui que nós ficamos. Então, daqui, Super Michael do canal Espaço Universo. Até os próximos vídeos!